Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, na sua casa, orando ao Senhor, buscando a sua face. Começando mais um dia, Senhor, na sua presença, mais uma oportunidade que nós temos para crescer, para nos desenvolvermos, para darmos condições para que o Senhor nos use de forma poderosa, para que por onde passarmos, meu Pai, nós não venhamos a passar despercebidos, mas que nós venhamos a impactar vidas, impactar familiares, impactar desconhecidos, meu Pai, e conhecidos. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo, Senhor. Favoreça o seu povo, abra portas, dê criatividade, dê discernimento a cada um, meu Deus querido, porque a sua palavra diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e o conhecimento do santo é discernimento. Então, se nós precisamos de sabedoria, se nós precisamos de discernimento, nós precisamos de conhecer primeiro. E quando nós conhecemos o Senhor, nós nos conhecemos. Como nós já falamos outras vezes, meu Pai, a intimidade com o Senhor, o ter conhecimento do Senhor, traz conhecimento das nossas vidas, traz conhecimento daquilo que nós precisamos mudar, traz conhecimento daquilo que nós precisamos fazer. Então nos ajuda, Senhor, que nem um dia seja passado em branco, seja em vão, mas que todos os dias, Senhor, nós possamos terminar mais sábios, mais fortes, mais resilientes, mais disciplinados, com mais sede, com mais fome do Senhor. Eu te peço, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que estiver nas igrejas, que estiver na transmissão, que o Senhor possa abençoar poderosamente o nosso dia. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas, pensamos que nós não deveríamos, falamos, meu Pai, coisas erradas neste dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a crescer, a vigiar mais, vigiar a nossa mente, os nossos olhos, vigiar a nossa língua, para que o Senhor possa ter lugar, meu Deus, para trabalhar, lugar para nos confiar coisas maiores. Então eu te peço, abençoa o seu povo, que tenhamos um dia abençoado, uma semana poderosa, o melhor ano das nossas vidas até então, com muitos, meu Pai, com centenas, com milhares de testemunhos, de bênçãos, de vitórias, de restauração, de portas abertas, de curas, meu Pai, de todo tipo de bênção, Senhor. Que nós vejamos esse povo abençoado. O povo de Deus é um povo que conta testemunhos, é um povo que vive vitórias, um povo que enxerga, meu Pai, longe, que sorri para o amanhã, que não tem medo de enfrentar as coisas, porque sabe onde está seguro, sabe que tem o Senhor que é por nós. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e te agradecemos pela vida e por essa grande oportunidade. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Pode sentar, por favor. Bom dia, pessoal da transmissão, que está aí no chat. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela presença e pela companhia. Tá bom? Tenham todos um dia muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, então, pessoal. Fala comigo, por favor. O meu potencial vem de Deus. O seu potencial vem de Deus. Olha aqui em Gênesis 1, do 26 ao 28, olha só. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem.
a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, fala comigo, pessoal, sejam férteis e multipliquem-se, ok? Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então nós vemos aqui, sejam férteis e multipliquem. Ou seja, frutifique naquilo que está nas suas mãos. Seja fértil com aquilo que você tem. E depois multiplique. Porque nós sabemos que as pessoas têm a tendência de buscar coisas sem ter plantado por elas. Querer colher coisas sem ter dado condições a Deus. Então nós precisamos reconhecer isso. Que todo o potencial que nós temos já veio aqui na origem. Todo o nosso potencial vem de Deus. Se nós analisarmos móveis, por exemplo, móveis de madeira, cada madeira tem um potencial, né? Você pode usar o cedro, o ipê para fazer alguns trabalhos, e você usa o pinus, por exemplo, para outros trabalhos. Você não pode usar o pinus, por exemplo, para fazer um telhado, não é verdade? O pinus é uma madeira muito mole, muito frágil. Mas você usa um ipê, você usa o cedro, como é que chama aquela rosa que o pessoal fala? Peroba rosa. Esses você faz telhado. Esse você faz coisas assim, estruturas assim, aroeira. Com esse tipo de madeira a gente pode fazer coisas que vão durar décadas. A gente nunca poderia fazer um telhado desse de pinos, por exemplo. Ele não suporta, ele apodrece, ele estraga. Teve uma vez que eu comprei uma casinha de madeira para as meninas, né? Para elas brincarem de casinha. E o cara prometeu que a pintura era impermeável, que tinha envernizado, que era assim, podia ficar em paz, la garantia sou eu. E, e começou a chover e pegar sol, e apodreceu, teve que jogar tudo fora, porque era de pinos. Então pino, com uma chave de fenda, se você for usar para prender um parafuso lá, você já fura mais do que devia, porque ele é muito mole, não presta para isso. Então presta para outras coisas, mas para isso não. Então cada coisa tem seu potencial, cada madeira tem um potencial. Então se eu for quero fazer algo de qualidade, igual aqueles móveis rústicos que duram aí 100 anos ou mais, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso pegar qualquer coisa. Então nenhum de nós foi feito para ser qualquer coisa, para passar despercebido, para ser infrutífero, porque nós acabamos de ler aqui, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então ninguém foi feito para não multiplicar, mas para multiplicar eu preciso ser fértil. Então tudo está no início das coisas. Fala comigo, o princípio de tudo. O princípio de tudo determina todo o resto. Então como você começa vai determinar o seu final. Então como você começa num relacionamento, por exemplo, vai determinar o seu final. Como você tem começado esse ano, vai determinar o final do seu ano. Como você começa o seu dia, vai influenciar muito no final, nos resultados desse dia. Então você começa, como infelizmente muitos fazem, atrasado, indisciplinado, correndo, atribulado. O que vai acontecer? O dia dele já começa tenso.
a casa dele já fica tensa, porque já começa, vamos logo, levanta, estamos atrasados, e todo mundo tenso, todo mundo meio acordando assim, mas naquela loucura, aquele hormônio ruim já, aquela pressão, às vezes até aquela opressão. Aí você já está no trânsito, você já está doido, você já começa a buzinar às 7 horas da manhã. Você chega lá no seu trabalho, nervoso, tenso, porque chegou atrasado, está mal-humorado, não dá bom dia. O que vai prestar esse dia? O que vai produzir de bom nesse dia? Nada, porque começou mal. Mas se você começa no horário certo, sem botar 10 vezes o soneca, você levanta, vai orar, consagra o seu dia, senta na cadeira, toma o seu café com calma, se organiza, sai, você gasta menos combustível, você chega em paz, você fala, bom dia, você não buzina no trânsito, você não contribui para o clima ficar pior. Você contribui para o clima ficar melhor. Tem domingo que eu lembro, já até contei aqui algumas vezes, né? Quem é que 8 horas da manhã, num domingo de manhã, já tá buzinando? Imagina a cabeça do sujeito, a loucura, o estresse, o desequilíbrio que já estão as pessoas num domingo de manhã. Então, quando vai chegando lá para quarta, quinta, sexta, o povo está maluco, né? E nós precisamos analisar isso. O princípio de tudo determina o resto. Então, você começa a amar um relacionamento, não espere que o casamento vai ficar melhor. Você começa a amar o seu dia, não espere que vai ficar melhor. Você começa a amar o seu ano apresentando as mesmas desculpas, as mesmas situações, e não bota força, mas lá em dezembro assim estava que estava, a 200 por hora. Aí chega janeiro, aquela moleza de preguiça, desânimo, má notícia, conta para pagar, tudo para distrair você. Como é que eu vou terminar meu ano? Não, porque ano que vem vai ser diferente. Por que vai ser diferente se eu começo desse jeito? Começo mal, num sonho, num projeto, não tenho ambição, os meus sonhos, os meus projetos não são tão extraordinários, eu não coloco força, eu não sonho alto, eu não exercito a minha fé. Eu faço meio que mais do mesmo e eu vou levando, mas não é assim. Nós temos muito potencial. Eu falei para você falar, o meu potencial vem de Deus. O nosso potencial vem de Deus. Deus não errou em nós. Deus não errou quando nos fez. No princípio, nós fomos feitos com excelência. Deus acredita no nosso potencial. Deus acredita em você. Mas você acredita em você? Você acredita que você pode mais? Essa é a grande questão. Porque o diabo ele trabalha dessa forma para destruir a nossa identidade, para nos colocar em segurança. Então eu deixo de acreditar nessas verdades para dominar. Façamos o homem à nossa imagem. Você imagina a gente parar e analisar, eu sou parecido com Deus? E a gente vê algo assim, Deus, algo tão incrível, né, que a nossa mente não chega, né, e nunca vai chegar. E eu sou comparado a isso, a esse poder, esse nível de poder, de excelência, de graça, de unção, de amor, de tudo. Mas eu começo a acreditar nas mentiras do diabo, que não é bem assim, que eu fazendo a mesma coisa eu vou ter um resultado maravilhoso, é mentira. De que buscando a Deus de qualquer maneira, sendo morno, eu vou conquistar tudo, é mentira. De que sendo meia boca em tudo eu vou ser incrível, é mentira. De que fazendo orações automáticas eu vou mover o céu, é mentira. De que pedindo coisas possíveis eu vou viver coisas impossíveis? Não faz sentido, é uma mentira. De que
é para o outro, e que para o outro foi mais fácil, que para o outro teve tal favorecimento, é porque o outro está naquela posição, então é por isso que a minha vida não vai. É mentira. Porque é o que a bispa já falou várias vezes, né? Quem nasce grande é um monstro. As coisas começam pequeno. Então, às vezes a pessoa olha para o outro lá que já pagou um preço, já roeu o osso, já está lá 15, 20, 30 anos naquela luta, na consistência, na fidelidade, na busca e tal. Então a pessoa só vê a foto do agora. Mas não olha lá o processo, o comecinho, como ela mesma já falou várias vezes, né? Hoje várias pessoas tentam contato, chamam para entrevista, tal, e ela fala que ela não sentiu ainda a permissão de Deus de fazer isso. Mas lá no tempo da bicicletinha, das doenças, tal, que passava pelo terreno baldio, muitas vezes com chuva e lameado, que muitas vezes estava lá no culto, era a única pessoa do culto, porque o pastor podia ter certeza de que pelo menos ela estaria ali no culto, que ela não perdia um culto. Naquele tempo, talvez quem olhasse na rua não visse nada de inspirador, né? Mas são processos. Mas se eu nunca quero pagar o preço, se eu nunca quero passar pelo processo, eu estou passando por outro processo. Eu vou pagar outro preço. Mas é um preço que vai me afundar, ou no mínimo vai me deixar no mesmo lugar. Então nós temos potencial para muitas coisas. Nós não somos um produto do meio, mas um produto com potencial de Deus. A sociedade molda o que nós somos hoje, é reflexo disso, de como nós somos criados, as crenças que os nossos pais colocaram, o círculo social, o tipo de gente que a gente cresceu vendo e convivendo. A nossa personalidade vai sendo amoldada a isso é normal. E aí com a palavra nós vamos nos limpando. É com a palavra que nós vamos voltando à nossa origem, de força, de visão, de excelência. Ontem eu estava procurando umas imagens para... Estavam me mostrando umas imagens para o programa, e eu vi uma lá que eu até cheguei a virar para a TV assim, puxa, isso daqui parece uma pintura. E era uma foto, parecia uma pintura. E era uma foto. E quem fez? Deus. Então nós somos comparados a esse Deus. Um Deus que faz tudo perfeito. Eu faço tudo perfeito. Lá no seu trabalho, você dá o seu melhor para que Deus possa te honrar com muito mais. O que está nesse manual, eu tenho seguido? O que eu estou fazendo de errado? O que nós estamos fazendo de errado? Que o manual diz que isso me impede de ter avanços. O que nós temos feito em todas as áreas da nossa vida que o nosso manual diz que não funciona? Mas eu estou insistindo que vai ser assim, que vai funcionar assim. Não vai funcionar, porque o manual diz que não vai funcionar. Então, se nós não entendemos isso, isso mostra que a minha cabeça ela não está mais parecida com a imagem e semelhança de Deus, mais parecida com a do diabo, com a do mundo, com um padrão baixo. E muitos vão deixando, muitos não se posicionam, muitos não vão na causa, só tenta tratar a consequência. E tudo que nós deixamos para depois nós vamos fazer, pessoal, sim ou não? Qual a tendência? É de não fazer. Tudo que eu vou passando por cima, ignorando e deixando para depois, e apresentando o porquê disso, o porquê daquilo, eu não vou fazer. E esse é o mal de muitas pessoas, ainda mais no nosso tempo. A gente vê que as pessoas buscam a lei do menor esforço, a preguiça mesmo. E as pessoas estão cada vez mais
mais atribuladas e mais cansadas. Por quê? Porque ao buscar o caminho mais fácil, ao buscar o menor esforço, elas estão gastando mais energia. Então é uma burrice mesmo, é uma estupidez. Eu estava falando com alguém recentemente, que ele estava organizando uma situação, que o dono da situação que tinha que ter organizado, fez mais ou menos. E quem faz errado, como tem aquela frase, né? Quem paga mal, paga quantas vezes? Paga 2. Quem paga mal, quem não pega recibo, quem não pega um comprovante, como é que você prova que você pagou? Paga 2 vezes. Então quem faz errado, faz 2 vezes. Então quando eu mantenho essa mentalidade diabólica, de que eu vou fazer assim que é mais fácil. Eu estava conversando com alguém recentemente sobre uma situação do resserviço. Você já viu isso no seu trabalho, né? O resserviço, de fazer o serviço 2 vezes, não é verdade? Todo mundo aqui já viu isso. O sujeito vai lá, quer fazer de qualquer jeito, quer entregar rápido, não presta atenção. Então ele gasta um tempo. Ele poderia ter gastado 1 hora para fazer o serviço. Ele gastou 1 hora para fazer de qualquer jeito. Ele vai ter que voltar, vai jogar fora o serviço dele, vai ter que refazer, então ele já gastou 2. Então quando nós não entendemos isso, que não vale a pena, não vale a pena eu deixar para depois, não vale a pena eu procrastinar. O procrastinador é o sem autodomínio, é o sem autocontrole. Ele não tem domínio próprio, ele está sempre frustrado. Um procrastinador, ele é um eterno frustrado, porque ele não faz as coisas na hora que tem que fazer. Ele faz por fazer, ele entrega para tirar da frente. Então, uma situação que nós estávamos conversando, era isso. A pessoa não trabalha com excelência, ela faz como um trabalho, e não como algo que ela tem que focar, que ela tem que prestar atenção, que ela tem que dar o seu melhor. Não, tem que entregar. Principalmente, infelizmente, os mais jovens. Eu preciso entregar. Não, você precisa aprender, você precisa crescer. Você precisa se tornar bom naquilo. Você precisa prestar atenção. Você está aqui, está com a cabeça aqui, você não pode estar dividido em 2, 3 coisas. O Jesus nos ensina. Só uma coisa importa. Ou seja, foca naquilo. Presta atenção no que você está fazendo. Isso é em todas as coisas. Jesus falou no sentido, só uma coisa importa, buscar a Deus. Quando eu tenho o favor de Deus, eu sou abençoado. Mas leva para tudo. Você está com a sua família? Só aquilo importa. Você está na igreja? Só isso importa. Você está orando? Só isso importa. Você está no seu trabalho? Só isso importa. Então não se divida. A nossa cabeça não funciona bem fazendo várias coisas. A Marta, clássico exemplo, estava atribulada, aflita, preocupada, correndo. E a Maria estava na única coisa que importava naquele momento. Tinha que lavar a louça? Tinha que fazer comida? Tinha que arrumar a casa? Tinha, mas isso tem todo dia. Tem que trabalhar? Tem. Tem tudo isso. Mas aquele momento era um dedicado para Deus, para ouvir o Senhor. Então aquele era o momento dela parar e focar naquilo, porque o resto ela sempre ia ter. Ela sempre vai ter, a gente sempre vai ter uma ocupação, alguma coisa para fazer. Mas nós estamos focados na coisa certa. Porque o procrastinador é o que tem mente confusa, uma mente travada, uma mente desfocada. É uma pessoa que pensa e no final não fez nada. Pensa e perdeu tempo. Mas a nossa cabeça, a nossa origem é para dominar, é para frutificar, é para multiplicar, é para encher, para espalhar, para ser bênção, pessoal. A gente sabe disso. E, infelizmente, muitos não fazem isso sozinho. Porque quem está debaixo de uma liderança assim, também fica assim. Então, se você é assim, a sua equipe fica assim. Se você é assim, a sua família também fica assim. Se você é assim, os seus filhos, infelizmente, vão ficar assim também. Indisciplinados, preguiçosos, procrastinadores, desorganizados, frustrados.
porque o líder também é assim. Então traz para a sua realidade. Será que muitos não estão com a vida travada, porque estão com a mente travada ainda? Muitos estão ainda com a vida parada, porque continuam inseguros, continuam amarrados, continuam frustrados. Porque um procrastinador, ele fica mal, ele não gosta daquilo, mas ele não rompe. O problema é isso, não é que é fácil, não é que seja fácil, não é que a pessoa é um vagabundo. Não, mas ela não bota aquela força para romper aquilo, ela não coloca um fim naquilo, assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso, eu não quero mais. Mas adianta falar isso? Adianta falar, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais o que eu fiz até agora para fazer, para romper, para sair daquilo, daquela inércia, daquela desgraça. Porque ela fica ruim, ela está mal com ela mesma, porque a vida dela não está andando. Ela não está andando. Porque se eu não cresço, o que vai crescer? Se eu não frutifico, como que eu vou multiplicar? Que nós acabamos de ler aqui, ó. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem. Se eu não sou fértil, se eu tenho uma planta, e essa planta não dá um fruto, como é que eu vou ter a semente dela para fazer um pomar? Seja fértil com você, com aquilo que está nas suas mãos, para que você possa multiplicar. Se eu tenho uma árvore, eu não vou fazer uma lavoura, uma coisa gigantesca, se eu não tirar sementes daqueles frutos. Igual um mamão. O mamão tem lá centenas de sementes dentro dele. Mas se o meu único mamãozeiro, ele não dá mamão, como é que eu vou fazer um monte? Como é que eu vou multiplicar aquilo? Então, se eu não cresço, nada cresce. Se eu não cresço, a minha empresa não cresce. Se eu não cresço, a minha família não cresce. Se eu não cresço, nada vai crescer. Então, se eu sou um marido ruim, tudo vai travar, porque as minhas orações não serão respondidas. Se eu sou uma esposa ruim, eu vou derrubar a minha casa com as minhas próprias mãos. Veja o poder de destruição que nós temos. Um marido ruim, negligente, estúpido, omisso, nenhuma oração dele vai ser respondida. E a vida dele vai travar, e a vida dele travando, trava a vida da família também. Uma esposa tola, uma esposa que não se posiciona, ela, como diz a Bíblia, com as próprias mãos ela derruba, ela quebra, ela arruína com tudo. Então está nas nossas mãos. Porque se eu começo e paro as coisas, a gente vê isso nos propósitos. Muitos começam, poucos terminam. E é o que nós sempre falamos da comparação de uma corrida, né? Todo mundo começa, poucos terminam. E alguns menos ainda que ganham, que chegam até o final. Então a vida é aquela maratona. É uma busca por resiliência. Então os resilientes é que chegam até o final. Os que tiram as desculpas, os que param de apresentar a procrastinação, os que param de indisciplina, os que param de ter uma atitude que viu já que durante toda a vida dele não funcionou, não fluiu. Então se eu começo e paro as coisas, eu nunca serei líder. Porque eu sempre preciso de ferrão. Isso é muito claro. Porque um líder, fala comigo, um líder, ele guia, ele lidera. E se eu preciso de ferrão, quer dizer o quê? Que alguém está me empurrando. Então eu não posso ser líder. Porque um líder não precisa de alguém para te empurrar, você puxa. Você puxa as pessoas, não é empurrado. Então, se eu preciso de um ferrão, se eu preciso de um problema, se eu preciso de alguém me cobrando, se eu preciso de alguém me pressionando, se eu preciso de qualquer coisa que não
que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não boto a força para me tornar, então eu já não sou líder. Então nós precisamos aprender isso. E nós precisamos também aprender a servir. Jesus estava no meio do povo, falando com aqueles que, para todos, eram os mais baixos da sociedade. Então nós vemos Jesus levando as pessoas, atraindo as multidões, as pessoas iam até ele, as pessoas seguiam ele, e ele estava lá servindo. Jesus, como nós sabemos, ele tem um espírito diferenciado. E somente quem tem o Espírito Santo entende o que é servir. Porque nós servimos o tempo todo, ou não. Nós podemos servir o tempo todo. Jesus, naquela passagem que ele lava os pés, ele estava na ponta da mesa, ele se levantou, lavou os pés dos discípulos e voltou para o seu lugar. Tem cada detalhe desse. Ele voltou para o seu lugar. Então ele não ficou lá. Mas ele mostrou que isso não era menos, porque o servo que lavava os pés era o menor da casa. E ele foi lá e fez o trabalho do menor. Mas ele não era o menor. Mas ele mostrou um exemplo. Ele mostrou como se faz. Ele mostrou que ele estava lá para servir. Nós temos aquela parábola dos talentos, né, que um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1, ou das minas, que um multiplica por 10, um multiplica por 5 e um multiplica por 0. E qualquer coisa vezes 0 é 0. Então todos, aqui no caso das minas, que tem um detalhe diferente, ele fala, com a sua moeda eu consegui mais 10. Com a sua moeda eu consegui mais 5. E o outro está aqui sua moeda, que eu guardei direitinho. Entendi. Você quer que eu te agradeça por você ter sido honesto? Por você não ter me roubado? Não, servo mal, negligente. Então o mestre, o senhor, o rei aqui, no caso das minas, ele confiou algo numa pessoa. Ou seja, eu te dou a semente, você vai frutificar? Frutificou? Senhor, fiz 10. Ou seja, eu multipliquei com a semente que eu tinha. Então domine sobre 10 cidades também. Senhor, com a sua moeda, ou seja, todos falam a mesma coisa. Com a sua moeda eu fiz 10, com a sua moeda eu fiz... Então vamos contar que um multiplicou por 10. Não é que dobrou. Ele fez por 10. O outro fez por 5. Então domínio sobre 5. Então veja, o rei aqui foi abençoado, sim ou não? Sim ou não, pessoal? E o servo foi abençoado, sim ou não? Sim. Então um líder, ele não tem problema nenhum com o crescimento dos liderados, ele quer que todos cresçam. Isso é cabeça de liderança. Você não fica com medo, vão me puxar o tapete, vão me roubar meu lugar, vão me tirar daqui. Não pode crescer, porque se crescer vai me ofuscar. Isso é o idiota. Isso é o que é o chefe. Isso é o que não entendeu ainda o que é servir. Isso não é entender o que é ter a mente de Cristo. Isso não é não entender o que é ser a imagem e semelhança do Senhor. Quem pensa assim não entendeu o que é ser a imagem e semelhança do Senhor. Porque não quer servir. Então o rei aqui, ele me confiou algo. Deus nos confia coisas muito importantes. Nos confia a vida, nos confia o nosso dia. O que nós fazemos com o nosso dia? Nos confia uma família. Nos confia um trabalho, um lugar para nós impactarmos pessoas. Mas eu quero falar mal do chefe, mal da empresa. E eu quero crescer aonde? Não, se eu cresço, a empresa cresce, eu também cresço. E o Senhor me coloca com mais. Você foi fiel nisso? Você vai ser colocado em 10 então. Você estava com 5, você vai para 10.
Você estava com 10, você vai para 20. Você estava com 20, você vai para 40. Essa é a cabeça de um cristão. Ele entende que ele está sempre para frutificar. E quando ele frutifica, ele multiplica. Então o rei foi abençoado, porém todos os que estavam perto dele também foram. Então se você cresce, tudo cresce. Se você dá o seu melhor, a sua empresa cresce, você vai ser promovido lá dentro. Se você investe na sua família, os seus filhos vão ser abençoados e você está multiplicando através deles. A minha mãe, que conhece mais a história do Billy Graham, diz que a mãe do Billy Graham, o pai dele parece que viajava muito, tal. A mãe dele só foi uma dona de casa, só. Mas estava lá, falando a palavra, ensinando os valores, os princípios. Essa mulher que talvez, para muitas pessoas, não faria nada de muito especial, só cuidou da família, né? O trabalho mais importante, que produziu, através dos valores, da palavra, do caráter, dos ensinamentos, das correções, da disciplina, o maior evangelista. Um dos maiores evangelistas da terra. Então nós precisamos frutificar. Aquela senhora, eu não sei quantos irmãos ele tem, mas aquela senhora frutificou e multiplicou através daqueles filhos. Não sei quantos, mas certamente não devia ter um só. E aí o Billy Graham se tornou um dos maiores evangelistas que já existiu. Mas teve a semente. Teve alguém que frutificou, alguém que não achou que era pouca coisa. Alguém que não se perdeu com essa cultura de hoje em dia, de que só presta o que o outro está fazendo, não presta aquilo que eu sei, aquilo que a Bíblia diz, não, porque o outro, fulano diz que é assim, não, o que o nosso manual diz? Ensina quando você estiver sentado, quando estiver indo deitar, quando estiver no caminho, ensina. Não é correndo, dinheiro, trabalho, não. É tempo, investimento, mente, valores. Isso que nós precisamos. Então Jesus estava servindo. Servia com a vida, com o tempo. Nós precisamos aprender assim. Servir com o dinheiro, servir com o tempo, com a nossa vida, com a nossa dedicação. Porque todo mundo, quando fala da face, né? Das faces de Cristo, todo mundo quer a face de quem? Do leão. Todo mundo quer a face do leão. Mas poucos querem a face do boi. O boi serve. Não tem animal mais abençoado do que a vaca. Você vê que de tudo dela aproveita. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, só não se aproveita ainda o mugido dela. Mas o resto tudo. É pelo, é osso, é tudo. É carne, obviamente. É o leite. É tudo. Até a pata dela vira cinzeiro, vira decoração, essas coisas. Então tudo se aproveita. Então, todo mundo quer a face do leão, do imponente, do poderoso, né? Mas e do boi? E do servir? O Senhor se esvaziou e se tornou servo. Porém, como diz a palavra, ele foi exaltado à mais alta posição. Então a mentalidade de servo nos leva a fazer o que é necessário em ajudar, em ter empatia. Então a mentalidade de servo não é mentalidade de escravo. Preste muita atenção nisso. Não é a mentalidade de escravo, é a mentalidade de servo. E quando eu tenho a mentalidade de servo, Deus exalta, porque Deus exalta os humildes. Então, a mentalidade de servo, para a gente ter uma noção, a mentalidade de servo fez com que Davi se arriscasse 3 vezes, pelo menos, pelas ovelhas. Com o leão, com o urso e com Golias. 2 com ovelhas do pai.
E a terceira, com as ovelhas, com o povo de Deus. Então, com essa mentalidade de servo, nós fazemos coisas extraordinárias. Quando nós entendemos que todo o nosso potencial vem de Deus, nós fazemos coisas extraordinárias. Então, pessoal, analisa isso na sua vida. O que que você tem feito para sair dessa posição comum? Dessa mente comum? Desse casamento comum? Dessa vida financeira comum? Desses resultados comuns? Se algo na sua vida está comum, o que que eu preciso fazer? O que que o nosso manual tem falado que eu não tenho praticado ainda? Eu tenho servido? Eu tenho sido excelente? Eu tenho sido um procrastinador? Eu não tenho feito o meu máximo? Eu não tenho me organizado? Eu não tenho buscado a Deus? Eu tenho buscado só a face do leão, mas a face do boi eu não quero? Eu tenho ainda servido a Mamon, quando eu deveria ser servo de Deus, eu estou sendo servo de Mamon. Eu estou buscando pelas coisas erradas, eu estou como Marta, correndo, quando em determinados momentos eu deveria estar como Maria, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas à minha vida, todas as minhas necessidades sejam supridas. Então nós precisamos analisar isso. Quem serve a Mamon, serve a si mesmo. Nós vivemos num tempo de muito egoísmo. As pessoas, se você analisar, presta atenção. Eu já vi coisas, vídeos, e já ouvi também, pessoas que iam se matar. Iam pular de prédio. E o que que acontecia com as pessoas que estavam lá embaixo? Estavam filmando. E sabe o que mais acontece? Para que a pessoa tenha a melhor imagem, o vídeo mais exclusivo. No Japão teve uma situação que as pessoas estavam estimulando. Pula logo, pula, faz isso mesmo. As pessoas estão retardadas. Estão insensíveis. Elas não estão mais pensando. Não estão mais sentindo. Estão anestesiadas. Então você vê numa situação, num acidente de carro, por exemplo, antigamente as pessoas, tentavam ajudar, chegavam perto. Não, hoje junta um bando de gente curioso para fazer vídeo. Infelizmente é o tempo que nós estamos. Mas o que eu estou fazendo para não estar nessa posição do comum? Para não estar nessa posição de servir a mim mesmo? Eu estou pensando como servo, servindo aos propósitos de Deus? Olha aqui em Lucas 16. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se eu não for digno de confiança, o Senhor me dá a moeda, o Senhor me dá o talento, mas eu não produzo nada, eu escondo, eu não produzo 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes que seja, que já são 100% de aproveitamento. Se eu não sou digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, se qualquer coisa eu fico bobo, qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu desanimo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Como receber as verdadeiras riquezas se eu não sei lidar com as verdadeiras riquezas, eu não sei lidar com essas do mundo? Porque muitos, infelizmente, ficam abençoados, já acha longe, difícil, longo culto, não vem mais na igreja. Ou busca uma facilidade. A gente falou no comecinho, o problema de ficar buscando atalho.
o cara faz resserviço, o cara tem preguiça, o cara faz 2 vezes, o cara perde mais tempo e a vida trava. Porque quem vive refazendo serviço não está indo para frente. Porque metade do tempo dele está sendo improdutivo. Então muitos não são abençoados porque não são dignos de confiança. Muitos Deus não tem como abençoar mais porque não é fiel, é desorganizado. Ele gasta um pouquinho mais, ao invés de se disciplinar, pagar a dívida, ele vai lá e faz outra dívida, ele se desorganiza, ele não guarda, ele não se ajuda, na verdade, né? A pessoa não se ajuda. E as verdadeiras riquezas, elas vêm do Senhor, elas vêm de Deus. Então nós queremos crescer. Você quer crescer? Quer prosperar? Eu sei que você quer. Você fala que quer, eu acredito. Então, nós precisamos servir. Se nós não mostramos credibilidade a Deus, que Ele pode confiar mais nas nossas mãos, como é que Ele pode permitir que outras coisas aconteçam na minha vida? Então, se eu quero crescer, eu quero prosperar, eu preciso servir. Eu preciso ter a mentalidade certa. O humilde o Senhor exalta. Então, o servo, o servir, ele me levanta. Então, se você serve bem onde você está, serve bem a Deus, a sua família, o seu trabalho, você faz o que é correto, você serve bem, você é exaltado, você é levantado. Então, quanto mais nós servimos, mais nós prosperamos. Fala, quanto mais eu sirvo, mais eu prospero. Quanto mais você serve, mais você prospera. Então, o servo é humilde. É o que quer prosperar para servir mais. Tanto que na parábola, na história das minas, aquele que fez 10, ele foi honrado com 10. E aquele que não fez nada, aquilo que deu, aquele 1 que ele recebeu, o rei deu para aquele que fez 10. Aí ele fala assim, mas mestre, ele já tem 10, para mostrar que Deus não é comunista. Igual não compactua a luz com as trevas. Igual esse povo é crente, mas quer ser comunista. Não compactua uma coisa com a outra, não condiz uma coisa com a outra. Porque aquele que tem, mais terá. E aquele que não tem, que não produz, que é preguiçoso, que é negligente, que quer ganhar tudo, até o que tem vai ser tirado. Então você tem 1, você não produziu nada, você só ficou com o meu. Você poderia ter feito mais, não tem. Você vai para o que tem 10. Porque o que tem 10, ele não está lá porque ele é um amigão. É esse o ponto que muitos ficam se perdendo. Ele não está lá. Fala, ele chegou lá. Um dia ele estava no 1 que fez 2, que 2 fez 4, e até chegou no 5 que fez 10. Então as pessoas passam por processos. Então se o rei favoreceu aquele cara, é porque lá no começo ele deu provas que ele poderia ser digno de confiar mais. Então tudo são processos. Tudo são processos. Mas se eu não quero pagar o preço dos processos, eu vou ficar lá escondendo o meu talento. Eu vou ficar lá enterrando e falar assim, olha, eu nem te roubei. Eu enterrei para ficar protegidinho. Parabéns para você. Parabéns, você não fez nada. Eu peguei aqui a minha bênção e eu escondi, tá? Mas eu sou gente boa. Você pode ser gente boa, mas você não serve para administrar mais. Você não serve para estar numa alta posição. Você não serve para liderar. Você não serve para governar. Porque você ainda está com a mentalidade comum. Porque todo o potencial que eu te dou de ser a imagem e semelhança do Senhor, eu não pego, eu não agarro, eu não avanço, eu não me organizo, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não sirvo. O rei foi abençoado, mas o servo também foi abençoado. Então todo mundo cresce. É a mentalidade dos vencedores. É a mentalidade de Jesus. O que Jesus falou? Vocês não vão fazer muito mais que eu não, hein? Eu quero ser sempre o número 1.
Não, ele falou assim, vão, façam discípulos, vocês farão coisas maiores do que eu. Vão. Quanto mais, melhor, quanto mais pessoas, mais, melhor. O Paulo fala isso. Que bom que se todo mundo pregasse a palavra. Isso é a cabeça certa, a cabeça de líder. Não vai faltar, ninguém vai tirar seu lugar, não vai ter escassez. Se todo mundo cresce, pronto. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala exatamente isso. A riqueza chama a riqueza. Então, se todo mundo está na miséria, vai dividir o quê? Mas se o cara começa a ganhar dinheiro, ele vai construir uma casa. E para essa casa ser levantada, ele vai precisar do pedreiro. E esse pedreiro vai precisar de tijolo, que vai precisar do cimento, que vai precisar da decoração, que vai precisar do piso, que vai precisar dos móveis, que vai precisar do vidro, que vai precisar do quadro, que vai precisar da torneira, que vai precisar do chuveiro, que vai precisar das telhas. Então veja, que todo mundo sai ganhando. Porque precisa do sofá, precisa do tapete, do tapeceiro, precisa do tecido, precisa da madeira, dos móveis, precisa do metal, então precisa do cara que faz a fundição, precisa do cara que vende o metal. Então veja, que a prosperidade atrai prosperidade, porque uma pessoa abençoada, ela deixa todo mundo perto dela abençoado. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Percebe isso? Por que essa conversa fiada não presta, não funciona, não funcionou? Esses dias eu vi uma notícia, acho que na Gazeta do Povo, que tinha uma manchete assim: o sistema com 100% de fracasso, o comunismo. Todos os lugares que ele tentou ser colocado, ele fracassou. Porque como é que você divide a miséria? Você divide riqueza, você multiplica a riqueza, na verdade. Porque alguém que começa a ser abençoado, ele gera toda uma cadeia de outras bênçãos. Então uma empresa vai ser construída aqui, ele não vai contratar só aqueles 100, 200, 500 funcionários, mas outros 500, 1000 estão ali em volta da empresa, um que serve comida, outro que ajuda, que trabalha na limpeza, outro que fornece o material, que fornece a obra-prima, que fornece lá, que entrega, que sai de lá, precisa do caminhoneiro para levar. Então assim, todo o contexto é atingido. Não é só o patrão, o capitalista perigoso, malvadão que está ganhando dinheiro. Não, todo mundo é abençoado. Então a gente precisa entender, ter essa cabeça certa. É a cabeça de servo, não de coitadinho, de subserviente. Então todo o nosso potencial vem de quem, pessoal? De Deus, fala, de Deus. Então se nós temos o potencial de Deus, nós temos as 4 faces do Senhor. Nós temos a do leão, nós temos a do boi, nós temos a da águia e nós temos a do homem. Mas todo mundo quer da águia e do leão. Mas nós precisamos da face do boi. Servir. Servir começa na mente. Servir, você serve a sua esposa. Servir, você está aqui, ó, as tias, as professores, os professores agora, que a Jéssica inovou, agora tem homem também. Então, na escolinha você serve. Aos nossos filhos nós servimos as pessoas, nós servimos onde é preciso, por isso que se é servo. Não tem aquelas mães que acabam com os filhos, porque falam, não, meu filho não vai trabalhar nisso, porque isso não é para ele. Aí ele não trabalha em lugar nenhum, está lá frustrado, morando com a mãe, desanimado, triste, porque sente um fracasso. Por quê? Porque não sai, não serve. Não serve onde é preciso. Não, só quero quando for na presidência. Mas não sabe fazer a primeira coisa. Se José tivesse sido promovido ao chegar no Egito, você acha que ele tinha tido aquele sucesso?
Não, ele passou pelos processos, ele foi na cadeia, na casa do patrão dele, e ele foi sendo bênção lá, tudo que ia para as mãos dele, ele fazia bem feito. Então ele foi visto, não tem ninguém melhor do que você para administrar isso então. Deus te deu sabedoria, te deu a interpretação e também te deu capacidade para fazer isso. Mas olha o tempo, olha o processo que ele foi pagando o preço. Uma obreira nossa, a dona Eliana, ela contou para mim um testemunho na segunda-feira ou no domingo. Não lembro, acho que na segunda-feira. Que a bispa fez aquela oração para quem estava com desconforto abdominal. E ela não viu nada disso. Ela estava servindo na escolinha. Aí depois ela foi assistir o culto. E ela viu aquele momento da oração. E ela se deu conta que ela estava já há um mês com um desconforto na barriga dela. Então ela não orou. Ela não estava naquele momento. Ela estava servindo na escolinha. Mas ela testemunhou nesse sentido. Quando ela assistiu o culto, ela se ligou que ela não estava mais sentindo. Então, por ela estar servindo, ela não orou, ela não ouviu, mas por ela estar aqui, e Deus vendo que ela estava lá fazendo algo, estava com a face do boi, estava servindo, ela foi abençoada. Ela estava aqui, e ela foi atingida. Então veja, as pessoas perdem muitas oportunidades. Quantas vezes, a gente já viu isso tantas vezes lá no passado, graças a Deus essa mentalidade foi vencida. Quantas que viam a escolinha como um peso na vida dela. Teve vários momentos que tinha que ficar chamando a criatura, que sabia que estava na escala, mas que eu quero assistir o culto. Mas você está na escolinha. Você está no seu compromisso, você se comprometeu, você tem sua escala. Porque se você não está lá, alguém vai ter que te cobrir. E é injusto para o outro que fez a parte dele, agora tem que cobrir a sua também. Então isso não é ser um servo, isso não é servo bom e fiel. Isso é um servo mau e negligente. Mas graças a Deus essa barreira foi rompida. Quem tinha que entrar, entrou, quem não quis entrar, saiu. Então veja, quando a gente está com o espírito certo, com o coração certo, a gente é respingado, é atingido de todas as maneiras. Então nós precisamos ter esse espírito, essa mesma mentalidade, essa mesma atitude de Cristo, que mesmo sendo Deus, se rebaixou. E mesmo se humilhando, foi exaltado à mais alta posição. Então um líder, ele exige a coisa certa, ele estimula, ele fala, você pode mais, eu quero que você cresça, que você vença. Um líder quer que todos cresçam. Um líder não tem medo do crescimento do seu funcionário. Um líder no ministério não tem medo do crescimento do seu obreiro. Ele quer que todo mundo avance mesmo. Ele não tem medo que o fulano, o colega, alguém cresça. Não, porque ele quer crescer também. Ele quer que o outro cresça e que todo mundo seja uma bênção, que tudo flua e que todo mundo compre, troque de carro, mude de casa e viaje e seja bênção, e seja giré e possa dar o melhor para os seus filhos. Todo mundo quer que seja assim. Não tem essa, não, peraí, veja bem. Não, todo mundo tem que crescer. Então eu preciso servir. Nós somos produto de Deus, nós temos o potencial de Deus. Mas infelizmente, muitos vão terminar os seus dias usando menos de 10% da sua capacidade. E nós podemos muito mais, pessoal. Fala, bate no seu peito. Eu posso muito mais. Mais forte, eu posso muito mais. Você pode muito mais, sim. Você pode muito mais. Muito mais que 10%. O próprio, diz aí uma história que o próprio Einstein disse que ele achava que ele tinha, o Einstein, misericórdia, que ele usava 10% do cérebro dele. Então veja
Como que a gente pode crescer? Qual o potencial que nós temos? Porque não é nosso potencial vem de Deus. Quem criou esse cérebro, essa máquina incrível? Foi Deus. Uma máquina incrível que com metade do cérebro você pode viver e você pode ser normal, porque ele se rearranja. É algo extraordinário. Então, meus queridos, acredite nisso. Você pode muito mais. O seu potencial vem do Senhor. Você pode viver o melhor tempo da sua vida, o melhor ano da sua vida. Mas nós precisamos frutificar. Sejam férteis e multipliquem-se. Primeiro você frutifica com o que você tem. Depois Deus te abençoa com muito mais. Primeiro, eu sou fiel. Aqui, ó. Eu sou digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, para que o Senhor me mostre as verdadeiras riquezas. Amém? 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 Fique em pé, por favor. Pegue o seu propósito. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Mas antes disso, eu sempre peço que você feche os seus olhos e que você medite por alguns momentos no que nós conversamos hoje, no que nós falamos. Quais as decisões que você toma agora? Vai continuar sendo comum nessa área? Vai continuar aceitando a mesmice nessa área? Vai continuar sendo um procrastinador nessa área? Vai continuar não sendo servo? Vai continuar querendo só ser servido? O que Deus vai fazer por mim? O que Deus vai me dar? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, se o que a gente está vivendo aqui a gente não está sabendo lidar, como? Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Como é que Deus vai me abençoar com as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas? Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, um relacionamento abençoado, filhos bem encaminhados, saúde. Mas eu não sou capaz de ter um aumento de salário, já acho que eu posso comprar tudo, parcela em 10 vezes, me endivido. Começa a vencer um pouquinho, sou promovido no trabalho, começa a pisar nas pessoas, achar que eu sou o tal. Começa a desprezar. Me esqueço de onde eu saí, me esqueço de quem me ajudou, de quem me apoiou, de quem me deu a oportunidade. Já não preciso mais, eu começo a desprezar. Então como é que o Senhor vai me confiar coisas maiores, se eu não tenho sido digno de confiança? Porque eu fico bobo, eu fico metido, eu fico negligente. Já não tenho tempo mais para minha família, já não tenho mais tempo para a igreja, para Deus. Então, fica então aí. Fica com maná, fica com a sua vidinha mediana, porque infelizmente você não mostrou caráter. Você não mostrei caráter para Deus ainda. Então tome decisões, pessoal. Tome essa decisão. Acredite nisso. Nós podemos muito mais. Todo o nosso potencial vem de Deus. Se alguma coisa não está sendo bem aproveitada, não é culpa de Deus. Não é porque Deus te fez mais ou menos, não é porque Deus te escondeu alguma coisa, como a Eva quis acreditar nas mentiras. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vem a serpente e fala, se você comer, se você desobedecer, se você comer o fruto, você vai ser igual a ele. Mas já falou que era igual. Então já tinha todo o potencial, já tinha todo o poder, a semelhança do Senhor.
Ah, mas se eu fizer do meu jeito, eu vou ser igual a Deus. Olha a estupidez. Olha a cegueira. E você não é estúpido e você não é cego. Você é sábio, você é servo, você é forte, você é ousado, você é abençoado, você é disciplinado, você é focado, você é determinado, você é tudo isso. Por quê? Porque você é semelhante ao Senhor. Então creia nisso. Creia nisso. Não se distraia. Não acredite nas mentiras do diabo. Ah, nem vou pedir isso daqui. Meu Deus, é tão impossível. Pois é aí que ele gosta. Aí que ele gosta de mostrar o seu poder. Pedindo coisica. Onde que Deus aparece nisso? Você mesmo chega lá tranquilo. Um pouco mais, guarda um pouco mais, economiza um pouco mais, trabalha um pouco mais, você chega lá. Para que precisa de Deus para isso? Então faça coisas ousadas, pedidos ousados, corajosos, rompa a sua mente. Não fica acreditando, porque se eu tivesse, se eu fosse, não, você é tudo isso, você tem tudo que você precisa já. Só bota força. E é todo dia, pessoal. É todo dia. É todo dia. É foco, é processo. É todo dia. Não adianta a gente sair daqui e, nossa, verdade, Deus, o Senhor me fez tão incrível. Mas eu já não faço, já fico com medo, já fico com preguiça, já deixo para depois. Não, aí não sai do lugar. Aí todo esse potencial é desperdiçado. E você não quer desperdiçar mais potencial, você não quer desperdiçar mais tempo. Você quer viver uma vida incrível. E você viverá. Quando você entender isso. Quando todos nós entendermos isso. Que a verdadeira riqueza é a que vem de Deus. Então se nós queremos coisas incríveis, vai para Deus. Vai para Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E o conhecimento do santo é discernimento. Você quer aprender a discernir as coisas? Você quer aprender a tomar decisões? Conheça o santo. Conheça o Senhor. Você quer aprender a se conhecer? Você quer aprender a tomar decisões? A ser sábio? Primeiro conheça Deus. Peça ajuda a Deus. Senhor, me abre a mente. Senhor, me mostra. Senhor, eu não quero mais agir dessa forma. Eu não quero pensar mais assim. Eu não quero ter essa crença de que não é para mim, não consigo, que é para o outro, que o outro tem favorecimento, que ele teve um pai assim, porque teve um estudo assim, porque teve... Não. Davi serviu no mínimo 3 vezes, muito mais, mas naquele exemplo que eu dei, ele serviu 3 vezes, arriscou 3 vezes a vida dele pelas ovelhinhas. Ovelhinhas do pai contra o leão, ovelhinhas do pai contra o urso e ovelhinhas do pai Deus contra Golias. O povo de Deus. Mente. Tudo começa na mente, no entendimento disso. O conhecimento do santo é discernimento. Então busque essa visão, esse discernimento. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus querido. Porque mais uma vez o Senhor nos presenteia com sabedoria, com visão. E tudo isso vem do Senhor, meu Pai. As palavras, o nosso manual de vida, tudo está aqui à nossa disposição, meu Pai. Mas muitos, infelizmente, acabam ignorando essas pérolas, essas oportunidades, Senhor. Porque ainda acreditam em mentiras. Ainda estou acreditando em mentiras, meu Pai. Mas que cada um, Senhor amado, seja aqui comigo, seja à distância na transmissão, que o Senhor possa alcançar essas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. Ajuda cada um de nós, meu Pai.
Ajuda cada um de nós a ter esse rompimento, a sermos dignos de confiança, de lidar com as riquezas do Senhor, as verdadeiras riquezas, Senhor. Porque tudo que nós temos vivido não é nada comparado a tudo que o Senhor pode fazer por nós. E o Senhor só espera isso, corações sinceros, mentes que creem e pessoas que acreditam, que servem, que podem ser honradas, que não vão se distrair, não vão se perder, não vão se orgulhar, mas vão ser ainda mais servos, porque se o rei cresceu, o servo cresceu. Porque quando cresce, um cresce e todos crescem, meu Pai. Essa é a mentalidade do Senhor. Essa é a sua mentalidade, meu Pai. O Senhor não tem escassez, o Senhor não tem medo de competição. E quem tem a mente do Senhor não tem medo de competição, não tem medo de crescer. Porque sabe que para cada grau que nós formos, nós teremos mais graça. Nós teremos mais favor do Senhor. O Senhor vai nos capacitar, nos ajudar. Então eu te peço, Senhor, responda o nosso povo, abençoa, meu Pai, cada um que aqui está. Abençoa quem está à distância, que o Senhor possa alcançá-los, meu Pai, responder os pedidos, que o Senhor possa encaminhar cada projeto, cada plano, cada sonho, Senhor, dessa pessoa. Que o Senhor possa abençoá-la poderosamente, com mais graça, mais unção, mais poder, mais visão. Em nome do Senhor Jesus, levanta o nosso povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Coloca em lugares de honra, em lugares de destaque, Senhor. Que tudo que ela colocar as mãos, ela dê o seu melhor, ela faça o seu máximo, ela não faça mais o resserviço, ela não faça mais, deixe as coisas para depois, não trate mais as coisas do Senhor de qualquer maneira, não mais despreze aquilo que está nas mãos dela como se fosse algo pequeno. Porque um talento, uma moeda, Senhor, uma moeda que o Senhor deu a um, ele fez 10. E ele administrou 10. Então que cada um entenda isso, Senhor. Que quando o Senhor nos dá algo, é para que aquilo frutifique. O Senhor não nos dá algo para a gente esconder, para a gente se orgulhar, mas para multiplicar. Mas para multiplicar eu preciso frutificar. Então que cada um, Senhor, tome decisões neste dia. Decisões que não fiquem só neste momento, mas que vão para o resto da vida deles. Em nome de Jesus, para que dia após dia possamos ver, meu Pai, milagres acontecendo, transformações acontecendo, porque internamente já aconteceu. Algumas coisas podem demorar algum tempo para se materializar, mas nós vamos pagar o preço certo, porque dentro de nós, Senhor, que é o que importa, dentro de nós já mudou, porque uma semente, quando ela é enterrada, ela não nasce no outro dia, ela não brota no outro dia, ela não sai do chão, o verdinho. Ela leva um tempo, mas lá embaixo da terra ela está transformando, Senhor. Ela está se modificando, está havendo uma metamorfose lá embaixo da terra, para que quando ela saia, aquilo já seja uma realidade, já esteja firme. Então eu te peço, Senhor, que ninguém volte atrás, que todos venham entender isso, que todo o nosso potencial vem do Senhor e que nós podemos muito mais pela sua misericórdia, Senhor. Então eu te peço, abençoa o nosso povo, responde os projetos, meu Pai, abençoa, que seja dia após dia, meu Pai, nós venhamos a enxergar, a ver as coisas fluindo, se encaminhando para as restaurações, para as curas, para as empresas sendo abençoadas, para as mudanças em todas as áreas da vida dela, que ela tem colocado aí, que ela colocou, o Senhor, para este ano, e que se alguma coisa, meu Pai, ela colocou algo tão pequeno até, que ela entende assim, Senhor, que é algo que ela diminuiu, ela botou um teto no Senhor, que ela venha mudar, e que ela venha perseguir coisas maiores, Senhor, porque o Senhor é um Deus ilimitado. Quem limita o Senhor somos nós, mas o Senhor é ilimitado. Então eu te peço, abençoa o nosso povo. Eu declaro as bênçãos, declaro as mudanças, declaro um povo poderoso, abençoado, forte, corajoso, com a mente correta, que tem a mente de leão, a mente de águia, mas também tem a mente do boi, a face do boi.
Que dê o seu melhor, que sirva, que seja bênção por onde passar, que tenhamos aqui, meu Pai, cada vez mais um povo extraordinário que forma uma cultura, meu Pai, a cultura do reino, que ano após ano, que dia após dia, que momento após momento, que seja com os filhos, seja familiares, seja com os colegas de trabalho, está lá todos os dias plantando a semente da cultura do reino, Senhor. Sem essa cultura vitimista, sem essa cultura do pessimismo, sem essa cultura da inveja, da escassez. Não, Senhor, a cultura do reino, da prosperidade, do amor, do servir, da identidade, Senhor, do Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada uma dessas vidas, Senhor, que aqui está, que possamos ver frutos, meu Pai, ainda maiores na vida de cada um, porque quando uma palavra é lançada, ela cumpre o propósito. Então várias pessoas receberam a palavra, que ela possa levar a palavra para outras pessoas, e que essas outras pessoas possam levar para outras pessoas, e que seja uma corrente de bênçãos, de mudanças, de transformação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, muito obrigado, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus.